Você já se perguntou por que alguns nomes bíblicos quase desaparecem na bruma do tempo, enquanto outros brilham como estrelas no céu da memória cristã? Entre os filhos de Jacó, 12 raízes de uma promessa eterna, há um nome que caminha silencioso, quase escondido, mas que guarda uma história rica, profunda e surpreendentemente atual: Naftali. O que pode haver de tão especial em uma tribo que quase não é mencionada entre as grandes batalhas, que não liderou exércitos, nem ergueu templos famosos? Por que, então, Deus a preservou nas páginas sagradas com tanto zelo? É possível que na simplicidade de Naftali exista uma força que o mundo moderno ainda não aprendeu a reconhecer? Essa tribo misteriosa, nascida de um filho improvável e marcada por uma bênção poética, se move pela narrativa bíblica como um sussurro constante, discreta, mas determinada. A origem de Naftali é uma mistura de afeto disputado, de identidades que se entrelaçam e de uma luta silenciosa por reconhecimento. Seu nome, que brotou de uma história de ciúmes e fé, significa minha luta, e essa palavra resume a jornada de um povo que caminhou com leveza, mas nunca sem propósito. Mesmo quando não aparecia nas manchetes da história, Naftali continuava presente, como as raízes que sustentam a árvore sem que ninguém as veja. E talvez seja exatamente aí que mora a beleza dessa tribo. Imagine um povo que, mesmo longe do centro das atenções, foi capaz de deixar marcas profundas no tecido espiritual de Israel. Naftali não foi apenas um nome gravado numa pedra ou numa genealogia antiga. Foi um território de esperança, um lugar de velocidade e leveza, como uma corça que corre livre pelos campos da Galileia. Aliás, foi exatamente nas terras de Naftali que algo extraordinário aconteceu séculos depois: o nascimento da luz. Sim, foi em território naftalita que Jesus começou seu ministério. Coincidência? Ou uma promessa sendo cumprida silenciosamente, como uma profecia que esperou o tempo certo para florescer? A história de Naftali é um lembrete poderoso de que nem sempre os mais barulhentos são os mais importantes. Às vezes, os que andam à margem carregam os maiores tesouros. E talvez você, que está assistindo a este vídeo, também já tenha se sentido assim. Invisível, esquecido, apagado pelas luzes que brilham mais forte. Mas a jornada da tribo de Naftali vai mostrar que Deus não esquece de ninguém. Ele tem um plano, mesmo para os que parecem caminhar em silêncio. E na história desse povo, você vai encontrar muito mais do que dados e fatos. Vai encontrar espelhos. Porque todos nós temos um pouco de Naftali dentro de nós. Vamos mergulhar nessa história com o coração aberto. De onde veio Naftali? O que ele representa? Como essa tribo discreta se conectou diretamente com o próprio Messias? Prepare-se para uma viagem por entre as dobras do tempo, onde a fé se mistura com a história e a esperança floresce nas terras do norte. Uma história que começa com uma mulher orando por reconhecimento, passa por bênçãos proféticas e termina com o céu se abrindo sobre a Galileia. Se você acha que já conhece todas as histórias da Bíblia, talvez Naftali te surpreenda. E agora me diz, você já conhecia a história da tribo de Naftali? Já ouviu falar desse povo? Escreve aí nos comentários. Quero saber quem já caminhou por essas páginas esquecidas da Bíblia. Vamos descobrir juntos o que Deus quer nos ensinar com esse povo que corre como a corça, mas carrega em si a leveza da promessa e a força da fé. Na escuridão silenciosa de uma tenda em Canaã, cercada por disputas e olhares de ciúme, nasce um menino chamado Naftali. Não é apenas mais um filho de Jacó, ele é fruto de uma rivalidade entre duas irmãs que dividem o mesmo marido, entre uma mulher estéril e outra fértil, entre o amor e a rejeição. Raquel, a amada de Jacó, frustrada por não poder gerar filhos, entrega sua serva Bila para que ela dê à luz em seu lugar.
E quando Bila concebe Naftali, Raquel o recebe como um sinal de vitória. Lutei com minha irmã e venci, diz ela no livro de Gênesis capítulo 30. É dessa tensão íntima, de uma briga travada com lágrimas e fé, que nasce aquele que seria o patriarca de uma tribo que aprenderia a viver à margem, mas nunca fora do propósito. Naftali cresce como parte de uma grande família dividida por dores não resolvidas, por preferências paternas e por memórias que se entrelaçam como ramos de oliveira. Ele é um dos filhos menos mencionados nos primeiros relatos, e talvez por isso, sua história soe tão próxima da nossa. Quantas vezes somos parte de algo maior, mas sentimos que não temos voz? Quantas vezes caminhamos entre irmãos mais notáveis, com dons mais visíveis, enquanto o nosso próprio papel parece pequeno demais? Mas é justamente aqui que Deus começa a agir. O silêncio em torno de Naftali não é abandono, é preparação. Porque quando a bênção chega, ela vem com poesia. No leito de morte, Jacó chama todos os seus filhos para abençoá-los. E para Naftali, ele não traça destinos de guerra nem de realeza. Jacó olha para seu filho e diz: Naftali é uma corça solta, que profere palavras encantadoras. Que imagem mais delicada e, ao mesmo tempo, tão profunda. A corça é leve, ágil, silenciosa, mas nunca sem rumo. Ela corre com graça, mas sempre sabe onde pisa. Jacó vê no filho a leveza de quem vive sem o peso da glória humana, mas com a liberdade daqueles que foram feitos para correr nos campos da promessa. E as palavras encantadoras são mais do que elogios, são sinais de um povo que, mesmo em silêncio, sabe expressar beleza e fé. Naftali seria, portanto, símbolo de uma espiritualidade leve, mas profunda. A bênção de Jacó lança a base da identidade da tribo de Naftali, que mais tarde se tornaria uma das 12 que herdariam porções da terra prometida. E quando Moisés também abençoa as tribos, antes de sua morte, ele diz: Naftali se saciará de favores e ficará cheio da bênção do Senhor, possuirá o mar e o sul. Aqui, a tribo ganha um novo retrato, não só leve como a corça, mas também plena, abundante, preenchida pelas dádivas de Deus. O que começou como uma luta entre irmãs, agora se revela como uma missão marcada pela graça. A tribo de Naftali se instala ao norte de Israel, nas margens do Mar da Galileia, uma terra fértil e bela, onde o céu parece mais próximo da terra. Um lugar que um dia veria os pés do Messias caminhando à beira das águas. A localização de Naftali é mais do que geográfica. É simbólica. Enquanto outras tribos estão próximas ao centro religioso e político de Israel, Naftali está distante, quase esquecida no norte. Mas é ali que Deus decide iniciar uma nova história. Os evangelhos nos revelam que, ao deixar Nazaré, Jesus foi morar em Cafarnaum, que está junto ao mar, nos confins de Zabulon e Naftali. E o próprio evangelista Mateus faz questão de citar a profecia de Isaías: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que habitavam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aquela terra de Naftali, esquecida e distante, torna-se o palco do início do ministério de Jesus. Como se Deus estivesse dizendo: não é no centro que a luz precisa brilhar mais forte, mas justamente onde as sombras são mais densas. Isso nos leva a uma reflexão poderosa. Deus sempre começa pelo improvável. Ele escolhe o que é pequeno para confundir o que é grande. Naftali, que nasceu de uma serva, que cresceu no anonimato, que recebeu bênçãos poéticas em vez de títulos grandiosos, é a mesma terra onde o Salvador vai anunciar o reino. E não apenas isso, muitos dos primeiros discípulos de Jesus vieram daquela região. Pedro, André, Tiago e João, pescadores do Mar da Galileia, provavelmente pisaram em solo naftalita por toda a vida. A tribo que foi comparada a uma corça solta agora se torna o berço dos primeiros mensageiros da Boa Nova. É como se o espírito de leveza,
de movimento, de palavras encantadoras, continuasse correndo pelas margens do lago, agora na voz dos apóstolos. Naftali nos ensina que não precisamos ocupar os palcos para sermos importantes. Que não é a fama que define o nosso valor, mas o propósito para o qual fomos chamados. Deus tem um olhar especial para aqueles que se movem em silêncio, mas com fé. Ele vê os que correm como a corça, livres da vaidade, mas cheios de verdade. E talvez seja por isso que tantos milagres aconteceram naquela região. A cura do paralítico, o chamado dos discípulos, o sermão da montanha, tudo isso se deu ao redor das terras de Naftali. Como se Deus estivesse restaurando ali, com cada gesto de amor, a identidade de uma tribo esquecida pelos homens, mas nunca esquecida por Ele. E você? Já se sentiu como Naftali? Vivendo à margem, longe dos holofotes, mas com um desejo imenso de ser visto por Deus? Essa história é para te lembrar que Ele te vê. Que mesmo quando parece que ninguém nota sua caminhada, o Senhor já traçou caminhos para você. Caminhos de leveza, de palavras encantadoras, de bênçãos plenas. Porque quem corre com Deus, corre como a corça, com graça, com fé e com destino certo. A história da tribo de Naftali, no entanto, não termina com a poesia das bênçãos e com a beleza das terras do norte. Ela continua se desenrolando ao longo das Escrituras, como um rio que corre silencioso entre as pedras da história de Israel. Mesmo depois de estabelecidos na terra prometida, os naftalitas viveram muitos dos desafios que marcaram o povo de Deus: guerras, opressões, idas e vindas espirituais. Mas em meio a tudo isso, o que mais chama a atenção é a maneira como eles permanecem fiéis, resilientes e surpreendentemente relevantes mesmo quando tudo parecia estar desmoronando. Em um tempo em que os grandes nomes e as tribos poderosas disputavam protagonismo, Naftali seguia firme, ocupando seu lugar na narrativa divina com a mesma leveza que um animal selvagem que não se deixa aprisionar pelas expectativas humanas. Durante o período dos juízes, por exemplo, a tribo de Naftali aparece envolvida em algumas das batalhas mais marcantes da história de Israel. É em Juízes capítulo 4 que conhecemos Débora, a profetisa e juíza de Israel, que lidera o povo contra Sísera, comandante de um exército opressor. E quem responde ao chamado para a batalha? Entre as tribos convocadas, está Naftali. Baraque, o general escolhido por Deus, era da tribo de Naftali. Não é coincidência. Naftali pode ter sido uma tribo discreta, mas quando o chamado de Deus chegou, eles foram os primeiros a se levantar. Eles não precisaram de glória, de destaque ou de recompensa. Apenas ouviram, creram e obedeceram. A leveza de quem corre como a corça se transforma aqui em prontidão de quem não hesita diante do perigo. A batalha contra Sísera é simbólica por diversos motivos. Não apenas porque o inimigo era poderoso, mas porque a vitória veio através de uma liderança improvável e de uma estratégia que não fazia sentido aos olhos humanos. Foi Débora, uma mulher, quem profetizou a vitória. Foi Jael, outra mulher, quem derrotou o inimigo cravando uma estaca na cabeça de Sísera. E foi Baraque, o guerreiro de Naftali, quem aceitou lutar sob a direção de uma mulher, algo impensável para aquela época. Esse episódio mostra que a tribo de Naftali carregava em si não apenas leveza, mas humildade e obediência. Eles sabiam que a glória não estava em quem liderava, mas em quem ouvia a voz de Deus. E por isso venceram. Porque a verdadeira força não vem da espada, mas da fé que não se curva ao medo. Com o passar do tempo, Israel foi se tornando uma nação cada vez mais dividida. Após os reinados de Saul, Davi e Salomão, o reino se fragmenta em dois: o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel.
A tribo de Naftali ficou no norte, e junto com outras tribos, enfrentou séculos de idolatria, corrupção e infidelidade espiritual. Reis se sucederam, cada um mais distante de Deus que o outro. E, inevitavelmente, veio o juízo. O Império Assírio invadiu o Reino do Norte, destruiu cidades, levou cativos, desfez fronteiras. Entre as tribos mais afetadas estava Naftali. Aquelas terras que um dia viram os primeiros passos do Messias, agora estavam sob domínio estrangeiro, suas casas destruídas, seus filhos dispersos. O silêncio voltou a pairar sobre Naftali. Mas desta vez, um silêncio amargo, de quem sofre sem entender. E aqui está mais um ponto de identificação com todos nós. Quem nunca passou por uma fase em que parecia que tudo foi tirado? Quando olhamos para nossa história e só conseguimos ver ruínas onde antes havia vida. A tribo de Naftali foi humilhada. Seus campos foram saqueados, suas famílias separadas, suas promessas pareciam esquecidas. E, ainda assim, mesmo no exílio, mesmo na dor, mesmo no esquecimento, Deus ainda via Naftali. Porque o que ele promete, ele cumpre. O que ele planta, ele rega. Mesmo quando os galhos parecem secos, a raiz continua viva. E foi dessa raiz, silenciosa e sofrida, que brotou o mais belo dos frutos. A presença de Jesus na Galileia dos gentios. Quando Isaías profetiza sobre a vinda do Messias, ele menciona exatamente as terras de Zabulon e Naftali. Ele diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zabulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a tornará gloriosa. Esse versículo é um bálsamo para todos os que já se sentiram esquecidos por Deus. É como se o próprio Senhor dissesse: eu ainda estou aqui, e vou restaurar o que foi perdido. E quando Jesus começa seu ministério justamente ali, entre as aldeias simples de Naftali, ele está cumprindo essa promessa. Ele está redimindo uma terra marcada pela dor com a maior das alegrias, a chegada do reino de Deus. E esse é o milagre escondido na história de Naftali. Mesmo depois do cativeiro, da destruição e do esquecimento, Deus ainda escolhe aquela terra para manifestar sua glória. Isso não é apenas sobre geografia, é sobre esperança. Porque se Deus pode restaurar Naftali, Ele pode restaurar qualquer um de nós. Se Ele pode fazer brilhar uma luz onde antes havia trevas, então nenhuma vida está além do alcance do seu amor. A tribo de Naftali se torna, assim, um símbolo eterno da graça que insiste, do amor que não desiste, da promessa que não morre. Naftali é o retrato daqueles que não foram os primeiros da fila, nem os favoritos, nem os mais falados. Mas foram fiéis. Foram prontos. Foram disponíveis. E quando tudo parecia acabado, quando o nome deles quase desapareceu dos registros, Deus os colocou no centro do maior acontecimento da história humana. Isso nos ensina algo que jamais podemos esquecer. Não importa como começou a sua história, o que importa é como Deus decide terminá-la. E Ele nunca termina com derrota aqueles que confiam nele. Há algo de profundamente misterioso e tocante em perceber que os grandes feitos de Deus, muitas vezes, são forjados em territórios que o mundo ignora. E ao chegarmos ao ponto final da história da tribo de Naftali, esse mistério se transforma em poesia viva. Porque o que parecia ser o apagar de uma linhagem, a dissolução de uma identidade entre as tribos perdidas de Israel, tornou-se, na verdade, o início de uma nova forma de existência, uma existência que já não dependia mais de fronteiras ou reconhecimento político, mas de propósito espiritual. Naftali, a tribo da leveza, do movimento, da prontidão, tornou-se símbolo da graça que corre adiante, que ultrapassa limites,
que chega onde é mais necessário. E isso se revela, sobretudo, na maneira como o próprio Cristo, ao nascer no mundo, escolheu-se fazer luz exatamente naquela terra. O profeta Isaías já havia anunciado séculos antes que uma grande luz brilharia sobre a Galileia. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, está em Isaías, capítulo 9. E quando Mateus narra o início da missão pública de Jesus, ele resgata exatamente essa profecia para conectar o Cristo com a terra de Naftali. Essa ligação não é meramente geográfica, é teológica. É uma afirmação de que a salvação não seria revelada nos templos suntuosos de Jerusalém, mas nas vilas desprezadas, nas beiras dos lagos, entre pescadores e agricultores, entre os pobres de espírito, os simples de coração, os esquecidos dos poderosos. Jesus viveu e andou onde antes a tribo de Naftali habitava. Ele fez daquela região o berço do seu ministério. A cidade de Cafarnaum, por exemplo, que foi chamada por Cristo de sua cidade, situava-se dentro dos limites da antiga herança de Naftali. Foi ali que ele operou inúmeros milagres. Ali curou, ensinou, chamou. E, por mais paradoxal que pareça, foi também dali que ele partiu para enfrentar a cruz. Como se a mesma terra que o acolheu em seus primeiros passos ministeriais também tivesse que deixá-lo ir para cumprir a missão maior. Cafarnaum, Betsaida, Corazim. Todas essas cidades galileias carregavam o peso da glória e da responsabilidade de terem visto de perto o Filho de Deus. Não por acaso, Jesus lamenta sobre elas, dizendo que, se os sinais que nelas foram feitos tivessem sido realizados em Tiro ou Sidônia, estas já teriam se arrependido há muito tempo. Mas mesmo diante da incredulidade de muitos, a graça de Deus não foi interrompida. A mensagem seguiu adiante. Os discípulos galileus levaram o evangelho até os confins da terra. E nisso há uma herança de Naftali que continua viva. A leveza da corça que corre, a disposição para obedecer, a fé silenciosa que resiste. Naftali não precisava mais existir como estrutura tribal para influenciar o mundo. Agora, sua essência estava em movimento. Estava nos passos dos apóstolos, nas igrejas que brotaram em terras estrangeiras, nos corações que, mesmo a milhares de quilômetros da Galileia, se acendiam com a luz do Evangelho. É por isso que falar sobre Naftali não é apenas lembrar de um nome antigo. É reencontrar um pedaço da nossa própria história de fé. Porque todos nós, em algum momento, somos chamados a ser como Naftali. A viver com prontidão, a correr na direção da vontade de Deus, mesmo quando o caminho não está claro. A confiar que, mesmo quando o mundo parece esquecer quem somos, o Senhor não se esquece. A crer que a luz de Cristo ainda brilha sobre aqueles que habitam as regiões mais sombrias da existência. Naftali representa os anônimos da fé. Aqueles que não buscam os holofotes, mas vivem com intensidade cada chamado. Aqueles que, como Baraque, só avançam quando sabem que Deus está com eles. Aqueles que, como os galileus, abraçam a missão mesmo sem compreender tudo. É uma história que fala sobre identidade, sobre propósito, sobre continuidade. E, acima de tudo, sobre esperança. Esperança de que nada em Deus é perdido. Que nenhum nome se apaga quando é escrito em suas promessas. Que nenhuma tribo é esquecida quando pertence ao plano eterno do Criador. E mesmo depois que a tribo deixou de ser uma estrutura visível, a herança de Naftali continuou. Nos séculos seguintes, a região da Galileia se tornaria palco de inúmeras transformações. A fé cristã floresceria ali, se espalhando com força. Igrejas seriam fundadas. Peregrinos viriam de longe para andar pelas mesmas terras por onde Jesus passou. A presença divina não cessou, ela se multiplicou.
O que era um território tribal tornou-se um solo sagrado para milhões. A simplicidade da paisagem, a rotina dos pescadores, as colinas silenciosas, tudo foi transfigurado pela passagem de Deus feito homem. Naftali, em seu silêncio, se eternizou. E quando olhamos hoje para nossa própria jornada de fé, não é difícil nos identificarmos com essa tribo. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante das circunstâncias, como se estivéssemos à margem dos grandes movimentos da história. Mas é justamente aí que Deus age. Ele não procura os que se julgam importantes. Ele se revela aos que estão disponíveis. Aos que, como a corça de Naftali, se movem com leveza, atentos à sua voz. Que correm não para se esconder, mas para obedecer. Que vivem não para aparecer, mas para servir. Naftali nos lembra de que Deus vê os que ninguém vê. Que ele planta sementes onde o mundo só enxerga a terra seca. Que ele transforma o ordinário em extraordinário com um simples toque de sua presença. E é assim que a história dessa tribo ecoa pelos séculos, não como um grito de glória humana, mas como um sussurro de fé que ainda hoje toca os corações atentos. Uma história que corre leve pelos campos da Galileia, atravessa os evangelhos e alcança até nós, convidando-nos a caminhar com fé, a correr com esperança, a viver com propósito. Porque, afinal, mesmo entre as tribos aparentemente esquecidas, Deus escreve capítulos que jamais serão apagados. E assim, ao encerrarmos essa travessia pela história da tribo de Naftali, o que fica não é apenas a memória de um povo, mas a revelação de um propósito que ainda pulsa no coração de Deus. Porque a história de Naftali não terminou no passado. Ela é uma semente que continua germinando nos corações daqueles que, em meio às incertezas da vida, ainda escolhem confiar, ainda escolhem caminhar, ainda escolhem correr, como a corça leve e livre que simboliza essa tribo. Naftali é mais do que um nome em meio às 12 tribos de Israel. É um chamado, uma metáfora viva do que significa ser movido pela fé, mesmo quando o caminho parece invisível aos olhos do mundo. Essa história nos convida a refletir. Quantas vezes nos sentimos como uma tribo esquecida? Quantas vezes enfrentamos a sensação de que nossa herança, nossos esforços, nossas orações, tudo parece ter se perdido no tempo. Mas quando olhamos para a trajetória de Naftali, compreendemos que, na verdade, os olhos de Deus nunca se desviam. Ele vê cada passo, cada movimento, cada atitude feita com sinceridade. Mesmo quando o mundo não reconhece, Deus escreve. Mesmo quando tudo parece fragmentado, Ele une. Naftali é o lembrete vivo de que o que começa pequeno, termina transformando gerações. Que uma terra desvalorizada pode se tornar o ponto de partida do Salvador. Que o anonimato de hoje pode carregar o brilho eterno da promessa de Deus. É impossível não se emocionar ao perceber como a luz de Cristo brilhou exatamente ali, na Galileia, na terra onde a tribo de Naftali havia deixado sua marca silenciosa. Uma terra de pescadores, de aldeias humildes, de vida simples, e que, aos olhos do mundo, talvez não oferecesse nada de extraordinário. Mas foi ali que o extraordinário de Deus se revelou. Foi ali que a palavra se fez carne. Foi ali que o reino dos céus começou a ser anunciado em sua plenitude. E isso nos ensina que a presença de Deus não está condicionada ao prestígio, mas à disposição do coração. Que não são os grandes que o encontram, mas os disponíveis. Os que estão prontos. Os que permanecem. Naftali representa todos aqueles que, mesmo em silêncio, continuam sendo fiéis. Que, mesmo sem títulos ou posições, continuam a servir. Que, mesmo quando ninguém vê, continuam a correr com leveza no caminho do Senhor. Representa os pais que oram por seus filhos à noite sem que ninguém saiba.
as mães que sustentam a casa com coragem e ternura, os jovens que, em meio a um mundo de confusão, escolhem viver a verdade do Evangelho, os idosos que, mesmo com o corpo cansado, mantêm a fé acesa no olhar. Naftali está em todos nós, quando decidimos viver não para o reconhecimento humano, mas para a glória de Deus. E talvez seja por isso que essa história ainda fala tão fundo à alma cristã. Porque ela nos mostra que, com Deus, nada se perde. Nada se apaga. Nenhuma herança é inútil. Nenhuma fidelidade é esquecida. Nenhuma tribo se dissolve quando é sustentada pela promessa divina. O mesmo Deus que acendeu a luz sobre a Galileia ainda hoje ilumina os caminhos de cada um que se entrega ao seu chamado. O mesmo Jesus que caminhou pelas antigas terras de Naftali continua a andar conosco, revelando sua graça onde menos se espera, operando milagres nas regiões mais humildes do nosso ser. Por isso, ao final desse vídeo, eu te convido a refletir. Onde está a tua Galileia? Onde, em tua vida, Deus pode fazer brotar luz no meio da escuridão? Talvez você esteja vivendo um tempo de anonimato, de incertezas, de silêncio. Mas lembre-se, é nesses lugares que Deus mais gosta de agir. É nessas terras esquecidas que Ele manifesta sua presença. Como fez com Naftali, Ele pode fazer com você. Ele pode transformar teu território de dor em campo fértil de fé. Ele pode usar tua simplicidade para realizar o extraordinário. E se essa história tocou teu coração, não deixe de mergulhar nas vidas de outras tribos e personagens bíblicos que estão aqui no canal. Cada uma dessas histórias carrega uma riqueza profunda, um ensino que pode transformar teu modo de ver a fé, a história e a vida. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ser lembrado de que Deus nunca esquece. Aqui, a palavra continua viva. E enquanto houver fé, haverá caminho. Porque com Deus, nenhuma história termina em silêncio. Tudo continua, como a leveza da corça que corre, como o brilho que nasce na Galileia, como a eternidade que já começou em nós.